está ouvindo isso que eu tô na culto, mas eu tô jogando Minecraft aqui. Essa Lytra, meu amigo é o dono desse server, né? Eu tô jogando aqui, mas ele falou que eu podia pegar os itens dele, que ele zerou Minecraft, mas eu não. Aí ele me deu uma Elytra aqui, galera, e me deu, aí ele tem os fogos. Ele falou pra tudo que eu achar sem ele, eu tenho que... Eu vou dividir tudo que eu achar aqui com ele, nessa vila. Ele falou que tinha visto, mas teve que sair. Eu tenho que dar um dima pra ele, porque eu achei 2 dimas, né? Pra ele. Olha o saco. Vou precisar. Acho que se eu guardar esses itens, eu tenho que dar 5 ferros pra ele. Vocês viram? Tem nada tô me dando, cara. Não, teve um dia que eu tava jogando coisa aqui, do nada, eu tava tomando dano e o bicho tava do outro lado do mapa. O meu amigo tava do outro lado do mapa. Cara, meu amigo tava do outro lado. Para de conversar, você tá no culto. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Mãe, ela vem para você. Mãe, nós falamos para Jesus. Glórias ao teu nome. Eu que bati palma. Amém. Só que nós estamos morando na mesma casa. E fortaleça, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas mudem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas braveza. Há um rio cujas correntes alegram as casas deles, o santuário das moradas do Altíssimo. Como aqui, eu não sei porque eu gosto desse versículo do Salmo 46, porque é dessas pequenas palavras do Salmo 46 que eu me fortaleço, Aleluia. que ele tem me ajudado, e eu tenho sentido o amor de Deus na minha vida. Sabe que eu Porque quando a perdi gente os vídeos lá, começa a buscar Deus de verdade, minha mãe e meu pai brigou de coração, não só nas nossas fraquezas, nas nossas tive que situações, escrever nas nossas atrás necessidades, e à frente de uma Deus tem folha fortalecido. que não pode fazer Ele tem nos com ajudado, palavrão nos dado postar. força, Eu tive que e é postar. o maior socorro Mas que a eu gente tive que tem. apagar. É esse Deus maravilhoso. Na verdade eu não, Porque às eles que vezes apagaram. nós procuramos em pessoas fortaleza, palavras carinhosas, amores, e às vezes não vem palavras amorosas e nem vem carinho que a gente precisamos. Mas nesse Deus maravilhoso,
E nessas minhas palavras, você encontra, cada vez que a gente vê a lei da palavra de Deus, é o teu maior amor. Então, eu aprendi a me fortalecer e buscar o amor que eu preciso, necessito na palavra de Deus. Porque sim, aqui é o maior amor, o amor verdadeiro está aqui. E eu agradeço a minha amiga. Aleluia. Aplaude o Senhor nessa noite. Senhor, já agradeço a minha oportunidade. Passo para o pastor Eliseu também. Recebo o pastor com palmas adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz Dia das Mães, amém. A todas as mães, em nome de Jesus, amém. Eu digo que eu também sou uma mãe, amém. Que é uma oportunidade, a Alice, que é uma oportunidade, amém. Alice vai louvar o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Completando o que a irmã Ângela disse, a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia em outro homem. A Bíblia diz que nós somos considerados malditos quando nós confiamos em outro homem a não ser no poder de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A pequena Alice já se encontra com a sua poderosa oportunidade para dar um brado de glória para Jesus nessa noite. Receba a serva de Deus com palmas para Jesus. Eu tô aqui com vocês. Vamos parar um pouco a gravação. Galera, eu play na gravação, mas eu achei ouro. Galera, achei uma mob trap aqui. Louvado seja Deus. Aqui assentado. Uma mob trap. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer a técnica aqui, ó. Pode ficar sentado no aconchego, a poltrona, Eu poderia achar esse na técnica para cadeira, vocês em não. nome de Jesus. Não tem Amém? nada. Falou. Nossa, aquele dia foi um dia extraordinário. Eu não deixo de me lembrar das lágrimas, da palavra, dos convidados e de tudo que aconteceu. Se me perguntar até hoje, eu sei totalmente, com clareza, todos os detalhes que aconteceu no dia do meu casamento e até no dia anterior. Porque foi uma data marcante, uma data que gravou a minha vida. Alguns não, no dia anterior eu fiquei virado, eu cheguei no dia do casamento e a expectativa de estar ali comemorando a união de Deus e a minha esposa era grande. Os convidados chegando, irmã Ângela, e se acomodando nos seus lugares, os padrinhos, enfim. E aquela data ela não poderia ser marcada por nenhuma tragédia. Aquela data ela não poderia ser marcada por nada que viesse a estragar. A noiva não poderia deixar de chegar. Eu muito menos poderia ter algum imprevisto e não conseguir ir ao casamento. Só que ali eu me lembro que foi tudo de vento em popa, foi tudo mil maravilhas. O casamento aconteceu, nós somos casados, tivemos filhos, estamos aí em nome de Deus. Esse casamento teve um imprevisto. Esse casamento aqui, Daniel, Luciano, aleluia. A Bíblia diz aqui, Luciano, que esse casamento não foi assim. Que nessa festa teve um imprevisto. Que imprevisto foi esse, pastor? A Bíblia diz que acabou-se o vinho. Um momento tão importante, tão decisivo, tão especial na vida de um homem e de uma mulher. E a Bíblia diz que acabou. Eu sou de idade, eu gosto de pregar aqui especificamente, ensinando. Em outra igreja eu prego aquilo que... Mas aqui eu gosto de ensinar. Porque a Bíblia diz que o casamento está acontecendo. Jesus ele foi convidado. Os convidados estão em alvoroço, bebendo vinho, vamos precisar para atender os convidados, pastora.
Nós não fizemos na emoção do calor porque nós queríamos somente fazer algo bonito, não. Foi necessário sentar, se apertar de um lado, se apertar de um outro. Olha, talvez não vai dar, vai ficar muito caro. Teve uma logística por detrás. Teve uma contabilidade, teve uma organização, para que não viesse de organização. No calor da emoção, vamos apenas fazer esse ato de compromisso um com os outros, um com o outro. E a festa vai ser linda, e a festa vai ser maravilhosa. Só que a Bíblia diz aqui que na imprudência, diga imprudência, de não organizar, o vinho representando a alegria, ele vem se acabar, Luciano. E a Bíblia diz que os noivos, acredito eu, com o vinho tendo acabado, eles estão desesperados, porque podia se acabar tudo, menos o vinho. Podia se faltar tudo, menos o símbolo do casamento, que era a alegria. Só que a Bíblia diz agora que o vinho se acaba. Aquilo que era para ser alegria se transforma em tristeza. Aquilo que era para ser uma data memorável agora está se transformando em um dos piores pesadelos que o noivo e a noiva já viveram. E quantas vezes nós não já passamos por isso? Estamos vindo, planejando, arquitetando, sonhando tanto, e de uma hora para outra aquilo que nós planejamos não sai de acordo com aquilo que nós queríamos. A nossa festa, na nossa vida, quando a gente menos espera, os sonhos e os projetos que nós um dia colocamos no papel, eles não saem do papel, e a nossa vida se transforma em um terrível pesadelo. Alguém olha e pergunta: cadê o vinho da sua festa? Cadê o vinho do seu casamento? Cadê o vinho? Cadê a alegria? E quantos de nós, nos dias atuais do século 21, estamos vivendo João 2? A organização da nossa vida foi uma, mas o que nós estamos vivendo no presente momento é uma coisa totalmente diferente. Nós planejamos tanto, nós arquitetamos tanto, sonhamos tanto, marcamos até o dia, marcamos a data, vai ser assim, vai ser assado, vai ter umas decorações, umas pétalas pelo chão, mas aquilo que um dia nós sonhamos como projeto de vida, de uma hora para outra, se transforma em um terrível pesadelo. Só que eu me alegro na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, irmã Ângela, que Jesus, ele estava subindo para Caná também. Aleluia! Um convidado que não poderia faltar, ele foi chamado para vir à festa. Alguém observa e diz: olha, tem um comentário aí que ele, desde o ventre da sua mãe, ele já é grande, tem profecias acerca dele. Chama ele para a festa, convida ele, convida a mãe dele, que com certeza, chamando a mãe, o filho também virá. E alguém chama Maria para a festa, e Maria chama Jesus, e Jesus chama os discípulos. Sabe o que eu vejo aqui? Aquilo que estava ruim aos olhos humanos ficando pior. Porque quando alguém observa e diz: epa, eu convidei ela convidou ele, e ele convidou os discípulos, e os discípulos convidaram mais alguém, e aquela pessoa, Luciano, convidou mais um.
pior. E quantas são as vezes que nós se deparamos com uma situação difícil, aí o propósito é para buscar Jesus. Aí nós olhamos para a nossa realidade que é terrena e humana e falha, nós olhamos, eu não vou porque o tempo não é propício, as minhas forças, elas não são suficientes, talvez aquilo que estava ruim ficará pior. Só que eu vejo aqui a palavra de Deus nos ensinando algo incrível. Diga algo incrível. Algo incrível. Não, diga com fé, diga algo incrível. Algo incrível. Jesus está na festa. Glória. Hã? Aleluia. Mas ele não move um dedo sequer. E nós precisamos aprender Aleluia. que estar na igreja nem sempre representa estar em Cristo. Estar em um ambiente geográfico nem sempre representa estarmos em Jesus. A Bíblia diz que Jesus está na festa, mas a festa não está Em Jesus. Jesus está no problema. Perceba-se que não foi o noivo e não foi a noiva que foi até Jesus, mas foi Maria, foi a mãe. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que muitas das vezes nós queremos terceirizar a nossa busca. Os responsáveis para irem até Jesus, Luciano, seriam aqueles que estavam para se casar, o noivo e a noiva. Só que o desespero da falta foi tão grande que eles não se atentaram a isso. Eles buscaram recursos e métodos de várias formas e de várias maneiras, menos o método e a forma que iria resolver o problema deles. E quantas são as vezes que nós buscamos recursos em coisas, em pessoas, na própria força do braço, e esquecemos que Jesus está conosco, porque Ele disse: olha, filhos, aonde vocês estiverem, estarei. Ele nos adotou como filhos, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: Ele está na tua fé. Acabou, Ele diz: não é chegada a minha hora, mas não vou fazer. Aleluia. Tem alguém dizendo: olha, está demorando, o vinho já acabou e a vergonha está chegando. Então bateu como figura terrena e humana. Ela tem que acreditar que a hora de Jesus, por mais que venha demorar, será o melhor. Aleluia. Por mais que não aconteça quando nós esperamos a